Salve galera, começando mais um vídeo do canal Camisa 4 de Sérgio Ried. Hoje vamos falar das semifinais do Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos, com a eliminação do Fluminense para o Chelsea por 2-1 e o massacre do PSG sobre o Real Madrid por 4-0, fora o baile, né? Vamos começar falando do jogo do Fluminense. O Fluminense sentiu bastante a ausência do Martinelli e do Samuel Xavier, por motivos diferentes. O Martinelli dá muito mais consistência na marcação e também se apresenta para construir jogadas no ataque, fez inclusive um belíssimo gol nas quartas de final. E o Samuel Xavier, ele é um lateral que apoia mais, que dá mais opções de ataque para o Fluminense e tem um entrosamento melhor também do que o Guga com o próprio John Arias, né, que foi o grande jogador do Fluminense no Mundial. Mas, no geral, o Chelsea dominou o jogo, fez valer o seu elenco muito mais forte, muito mais caro do que o do Fluminense, né? E para resumir tudo isso, basta dizer que o João Pedro, cria da base do Fluminense, que foi comprado exatamente para o Mundial, chegou durante o Mundial, no jogo anterior das quartas de final, entrou durante o jogo e teve uma participação importante, e com a suspensão do centroavante titular do Chelsea, começou jogando na semifinal contra o Fluminense e simplesmente decidiu o jogo. João Pedro, um cara comprado agora, com o dinheiro que o Chelsea tem, veio e decidiu o jogo com 2 golaços. O primeiro, num chute de fora da área colocado, pegando um rebote da zaga do Fluminense, e o segundo num contra-ataque do Chelsea. Ele driblou o Ignacio e deu um chute maravilhoso de dentro da área, a bola ainda pegou no travessão e caiu dentro do gol do Fábio. O Fluminense foi dominado, mas dá para dizer que teve chance de equilibrar o jogo. No primeiro tempo teve uma chance clara de gol com o Hércules, que tocou fraco na saída do goleiro, a bola ia entrando e o Cucurella salvou em cima da linha. E depois teve um pênalti, né, dado pelo árbitro dentro de campo, por um toque na mão do zagueiro do Chelsea, que o VAR chamou e acabou anulando o pênalti. O juiz, né, se convenceu que tinha que anular. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu acho que é um lance que daria para interpretar dos dois jeitos. Daria para dar o pênalti, né, porque o braço estava, sei lá, uns 20 centímetros separado do corpo, e ele cortou um cruzamento, né? A bola tocou na mão dele, e quem quisesse interpretar que esse braço expandiu a área do corpo, aumentou a área do corpo, daria para interpretar assim. Mas também dava para interpretar como o árbitro interpretou, que o braço estava no movimento natural, ao lado do corpo, que o jogador não fez movimento em direção à bola e anulou o pênalti. O fato é que o pênalti chegou a ser marcado dentro de campo, e se o Fluminense empata o jogo, ali estava 1-0 para o Chelsea, pode ser que o jogo ficasse mais encaroçado, mais difícil para o Chelsea, né? Com mais ansiedade para tentar evitar levar o jogo para a prorrogação, e aí, quem sabe, o Fluminense pudesse aproveitar algum contra-ataque. Mas isso não aconteceu, o Chelsea teve o controle do jogo o tempo inteiro e ganhou por 2-0. O que dá para dizer é que o Fluminense termina sua participação com dignidade. Acredito eu que todo mundo vai concordar que numa colocação muito superior a que qualquer um de nós poderíamos imaginar, né? Dos 4 brasileiros, acredito que o Fluminense foi o que chegou ao Mundial com menos expectativas de ir mais longe, e acabou sendo dos 4 brasileiros o que chegou, né, na melhor colocação, num honroso 4º lugar. Eu acho que o Renato Gaúcho cresce muito, né, pelo que ele fez com a armação do time nesse Mundial. John Arias sai gigante, Thiago Silva e Fábio também, né? Esses 2 últimos, até pela idade que eles têm, Thiago Silva com 40 anos e o Fábio quase 45, que ele faz já daqui a 2 meses, né? Então eu acho que o Fluminense sai muito maior do que entrou, e no geral eu acho que os brasileiros não decepcionaram. Eu acho que fizeram um Mundial bastante razoável. O Flamengo foi eliminado num jogo contra um gigante europeu, e eu já disse aqui num outro vídeo que o Flamengo teve momentos, né, até superiores ao Bayern no jogo,
poucos momentos, é verdade, né? Mas quando o jogo estava 3-2, por exemplo, o Flamengo teve uma chance clara com o Bruno Henrique de empatar o jogo, e depois o Bayern transformou o domínio que ele teve no jogo no quarto gol e ganhou o jogo por 4-2. O Fluminense, aliás, o Palmeiras, também eu acho que jogou abaixo na expectativa no jogo que ele foi eliminado pelo próprio Chelsea, e o Botafogo, que tinha feito uma primeira fase muito boa, né? Acho que o Botafogo foi responsável pelo resultado mais surpreendente desse Mundial, porque ganhou do PSG, né? Aliás, nos últimos meses, né? Eu acho que nessa temporada toda foi um dos pouquíssimos times que ganhou do PSG. O próprio técnico do PSG, o Luiz Henrique, disse que o Botafogo foi o time que melhor marcou o PSG em toda essa temporada do time francês. E no Mundial, simplesmente, o Botafogo foi o único time que conseguiu fazer gol no PSG. Então, o meu resumo bem simples o Botafogo teve o resultado mais inesperado e o resultado mais surpreendente e mais significativo em todo o Mundial, que foi uma vitória contra o PSG. O Flamengo, na minha opinião, fez o melhor jogo de um brasileiro contra um grande europeu, que foi na vitória contra o Chelsea, que hoje está na final. O Flamengo jogou muito bem aquele jogo, foi dominante e mereceu ganhar. O Fluminense teve a campanha mais regular de todos os brasileiros e conseguiu a melhor colocação. E o Palmeiras, eu acho que foi o time que jogou abaixo do que todos nós esperávamos que pudesse jogar. Não fez feio, né? Na derrota que teve, fez um jogo até que parelho com o Chelsea, foi dominado, mas não foi humilhado, foi 2-1 o jogo, e tomou um gol por acaso, uma bola que desviou, um cruzamento que desviou no zagueiro do Palmeiras e acabou enganando o Everton, né? O jogo estava se encaminhando para a prorrogação. Então o Palmeiras jogou abaixo do que se esperava, mas também não fez feio. O resumo total para mim é que os brasileiros representaram o país com dignidade, considerada a disparidade de poder de investimento que tem os times, né? Esse exemplo que eu dei do João Paulo aqui, acho que resume tudo. Vamos falar agora da outra semifinal. PSG 4, Real Madrid 0. PSG era favorito, né? Quem acompanha aqui o canal sabe que eu estou dizendo isso desde o começo da competição. A minha expectativa, inclusive, era uma final PSG contra o Manchester City. Acho que o Manchester City jogou muito mal o jogo contra o Al Hilal e foi eliminado. Mas tinha tudo para chegar à final também, porque são dois times dominantes. Mas o PSG faz uma temporada encantada, né? Ele simplesmente ganhou todos os torneios e campeonatos que disputou até aqui. E pode ganhar mais um, né? Que é esse primeiro Mundial de Clubes. Então já seria favorito, né? A única exceção do PSG foi essa derrota para o Botafogo, que eu já falei sobre ela. Então o Real Madrid teria um desafio grande. Aí ele perdeu 2 jogadores, né, para essa semifinal. Ele perdeu o Royce, um zagueiro que chegou agora, mas que se encaixou, um zagueiro de grande estatura, tem 1,97 m, tranquilidade para sair jogando, foi expulso contra o Borussia Dortmund e ficou fora. E também o Real Madrid perdeu o Alexander-Arnold, o lateral direito que veio do Liverpool, que tinha se encaixado no time e que por problemas físicos não jogou. Aí começaram os desafios para o Xabi Alonso. Na minha concepção, e eu estava comentando isso com o meu filho antes do jogo, na hora que a gente viu a escalação do Real Madrid, claro que a gente respeita muito o Xabi Alonso pelo grande trabalho e resultados que ele conseguiu no Bayer Leverkusen, e eu sempre tenho cuidado de não criticar os treinadores, porque eles conhecem o elenco muito melhor do que a gente, né? Que fala sem acompanhar os treinamentos, sem saber a condição física dos jogadores. Mas eu estava comentando com meu filho que eu via alguns riscos muito grandes na escalação que o Xavi fez. Por exemplo, o Xavi abriu mão de 3 zagueiros. E o Real Madrid cresceu na competição, nesse Mundial, exatamente quando começou a jogar com 3 zagueiros. Ele vinha jogando com o Rudiger, o Tchouaméni e o Royce. Tudo bem que o Royce estava expulso, mas ele tinha a volta do Asensio. E ele jogou com o Asensio. Então ele podia ter mantido o Tchouaméni na zaga. Preferiu montar o time diferente, botou o Tchouaméni para o meio de campo e cometeu, para mim, o segundo equívoco, ou no mínimo correu o segundo risco muito grande.
ele tirou o Valverde do meio de campo. O Valverde, que na minha opinião, ele é o pilar de sustentação do Real Madrid, tanto na fase defensiva como na fase ofensiva. Ele corre demais, tem uma clareza para distribuir bolas, tem um vigor físico muito grande, é um cara veloz, se apresenta perto da área, chuta a gol, e deslocado para a lateral direita, ficou muito limitado. E o meio de campo do Real Madrid, então jogando sem 3 zagueiros, ficou com o Tchouaméni, que é um volante que marca bem, mas acompanhado de 2 meias que marcam muito mal. O Arda Güler e o Bellingham são 2 praticamente atacantes, são meias atacantes que marcam muito mal. Então ali, eu já percebi antes do jogo que o Real Madrid teria dificuldades de segurar o time do PSG. E ainda mais, ele não tirou do time o Gonçalo Garcia para colocar o Mbappé. E aí, para mim, correu um outro risco, jogando com 3 atacantes que não são grandes marcadores, que não recompõem bem. Resultado disso, antes do primeiro gol do PSG, o time francês já tinha criado 2 chances claras de gol. Um chute de fora da área do Fabián Ruiz no cantinho, que o Courtois só defendeu porque é um dos melhores goleiros do mundo, e depois, numa jogada tramada no ataque, a bola veio da direita, um cruzamento para dentro da área, e o Nuno Mendes chegou chutando a queima-roupa, e o Courtois conseguiu defender com o pé uma belíssima defesa. Aí depois, além desses problemas de estrutura do time do Real Madrid, e da questão de que o PSG já é um time superior taticamente, em termos de conjunto, de jogo coletivo, houve 2 falhas individuais inaceitáveis, né? A primeira, o Asensio errou um domínio de bola dentro da área e perdeu a bola. E na segunda, o Rudiger, que foi dar um lançamento, um chute para frente de perna esquerda, mas tocou primeiro na bola com o pé direito, né? Deslocou a bola um pouquinho, errou em bola, né? num erro bizonho, ridículo, e o Mbappé roubou e foi lá e fez o gol. Um detalhe, houve a falha e o erro dos 2 zagueiros do Real Madrid, mas só viraram um gol porque o PSG tem uma marcação-pressão no ataque muito intensa, né? E nas 2 bolas, quem roubou foi o Dembélé. Talvez se fosse um atacante do Real Madrid, marcando esses zagueiros, como o próprio Mbappé e o Vinícius Júnior, não tivessem roubado essa bola, porque eles não estão treinados coletivamente para marcar pressão alta tão forte como estão treinados os atacantes do PSG. E aí, quando o técnico Luiz Henrique faz trocas no ataque, quem entra mantém essa pressão alta do mesmo jeito. Pressão pós-perda também, quando o PSG perde a bola no ataque, eles voam em cima do jogador que está com a bola e roubam com muita facilidade. Foi assim contra o Atlético de Madrid, né? Foi assim contra o Al Hilal, né? Foi assim em todos os jogos que o PSG esmagou seus adversários. Foi assim também contra a Inter de Milão na final da Champions, que ele ganhou por 5-0. Então, notem vocês, só nesse Mundial de Clubes, o PSG ganhou 3 jogos por 4-0. Né? E não foi de times muito fracos. Ele ganhou do Atlético de Madrid, ganhou do Real Madrid, e eu me equivoquei agora quando falei do Al Hilal, ele ganhou, na verdade, foi da Inter de Miami, de 4-0. E também ganhou com falhas individuais, explorando falhas individuais da zaga adversária, exatamente porque faz uma pressão muito alta. Uma das falhas, inclusive, foi do Busquets, que todo mundo que vê futebol sabe que é um jogador com muita categoria, com muita tranquilidade, mas tremeu diante da marcação do PSG, perdeu a bola e resultou num gol, né, num dos gols do PSG contra a Inter de Miami. Então, para mim, esse placar de 4-0 que ficou barato para o Real Madrid, ele foi construído com uma sequência de fatores. Primeiro, o PSG é melhor, coletivamente. Segundo, o Real Madrid veio desfalcado. Terceiro, acho que o Xabi Alonso, melhor dizendo, melhor pronunciando, errou na escalação, né? Cometeu alguns erros que eu já resumi aqui, né? Para mim, o principal deles foi tirar o Valverde do meio de campo. Podia colocar qualquer outra pessoa
lá na ala direita, desde o Ceballos, que é o reserva, o Lucas Vázquez, que joga por ali, quem sabe até começar com o Carvajal, que entrou bem no jogo, e de repente ele jogar um tempo, e depois ele botar um outro jogador por lá, né? Mas simplesmente ele optou por tirar o Valverde do meio, e isso acabou também decidindo o placar. Porque com 9 minutos estava 2-0 para o PSG, e aí subir a ladeira contra esse time é muito difícil, e deu no que deu. As boas notícias para o Real Madrid foram a volta do Carvajal, que eu já citei aqui, e também a volta do Militão, que entrou muito bem. O Militão, eu acho que foi um dos melhores jogadores do Real Madrid no jogo, e isso também é uma boa notícia para a seleção brasileira. Acho que se o Militão voltar a jogar já no comecinho agora de agosto, né, depois das férias, quem sabe até mereça uma convocação para a seleção brasileira já em setembro. Mas se não for em setembro, e ele voltar a ser titular do Real Madrid, que eu acho que ele vai voltar, eu acho que o Asensio agora vai ser meio que encostado lá, o Rudiger também, acho que já deu o que tinha que dar, e aí, de repente, essa zaga vai ser o Éder Militão e o Reusing, que chegou agora também. O Militão, se não vier em setembro, eu acho que na convocação seguinte da seleção brasileira, deverá estar, pelo menos, entre os 23 convocados, e isso é uma boa notícia. Para a final, o que eu espero, para acabar com esse vídeo aqui? Espero que o PSG seja favorito. Agora, acredito que o Chelsea vai marcar melhor. Primeiro porque tem jogadores com essa característica no meio de campo, especialmente o Caicedo e o Enzo Fernandes, da seleção argentina. Não sei se o Caicedo vai ter condição de jogo, porque ele saiu da semifinal contra a Fluminense machucado, né? Ele torceu o pé numa disputa de bola no finalzinho do jogo, e não sei se vai se recuperar. Se ele tiver condições de jogo, ele e o Enzo Fernandes marcam muito mal, aliás, muito mais do que o meio de campo do Real Madrid, que tinha Tchouaméni e 2 meias atacantes marcando, o Arda Güler e o Bellingham. Então, o Chelsea tem um time mais entrosado, né? O Cole Palmer é outro jogador muito bom, o ataque do Chelsea não é tão brilhante em termos de nomes como o do Real Madrid, que tem Mbappé e Vinícius, mas tem o Nkunku, que joga muito, o Pedro Neto, que é um bom jogador, e agora chegou o João Pedro, né, que está desequilibrando. Então eu espero, assim, acho que a tendência é o Chelsea dar um pouco mais de trabalho, mas acho que o PSG está realmente encantado, está com um time super entrosado, está com um time que tem alternativas no banco, um time que está com confiança, que sabe marcar alto, né? Porque tem uma coisa que é muito elementar, né? Às vezes a gente acha que basta o técnico dar ordem. Olha, vamos marcar alto, marcar a saída de bola do adversário, né? Dentro do tiro de meta. Cara, se você não tiver entrosado, se as linhas não estiverem próximas, né? Se a primeira linha for suplantada na saída de bola do adversário, você abre totalmente o seu time lá atrás. Então, para marcar pressão alta, tem que estar muito bem treinado. É um jogo coletivo também, né? Você jogar sem a bola nessa marcação alta. E o PSG hoje, acho que junto com o Bayern de Munique, são os times que fazem isso melhor, né, no futebol mundial atualmente. O Manchester City já fez isso muito bem, mas agora está modificando muito o seu time e ainda vai ter que reentrosar. O Guardiola sabe como fazer isso, mas vai ter que treinar os caras que estão chegando agora no City para fazer tão bem como fazem o Bayern de Munique e o PSG. Então eu acho que vai ser um jogo que pode dar um pouco mais de trabalho para o PSG, mas acredito que o PSG é franco favorito e que deve ganhar esse Mundial. Valeu, gente! Obrigado pela companhia de vocês aqui no canal e até o nosso próximo vídeo.